reencarnação na Bíblia. Vejamos onde se encontra este princípio, estes ensinamentos. Vamos estudar as profecias bíblicas. O profeta Malaquias viveu mais ou menos há 4 séculos antes do Cristo e fez uma profecia com relação ao tempo de Jesus. Ele anunciou, deixou registrado no seu livro, o livro de Malaquias, está lá no Antigo Testamento. Ele deixou registrado que o profeta Elias voltaria em uma nova geração. E quando o profeta Elias estivesse aqui vivendo uma nova encarnação, era o tempo do Messias Celestial, porque ele viria como precursor. Nós vamos encontrar lá no capítulo 4, eis que vos envio o profeta Elias antes do grandioso dia do Senhor. Então ele está profetizando que Elias voltará. Quem foi Elias? Elias foi um profeta que viveu há 8 séculos antes do Cristo. Então, o profeta Malaquias está anunciando que Elias vai retornar. Agora vamos acelerar o tempo ali do profeta Malaquias e chegar à época do início da era cristã. Vamos ali ao templo, onde um sacerdote chamado Zacarias está desempenhando a sua missão ali, a sua função sacerdotal. De repente ele vê um espírito, uma luz, um ser iluminado, que se identifica que era o anjo Gabriel. É possível a uma pessoa que é encarnada ver um anjo? Perfeitamente possível. Na natureza tudo é possível, tudo está dentro das leis divinas. Deus permitiu e o anjo Gabriel estava ali cumprindo uma missão, uma ordem divina. Então o anjo se apresentou. Quem é um anjo? O anjo é um espírito de natureza superior. Mas esses espíritos não ficam em ociosidade. Eles trabalham pela evolução do universo, eles desempenham missões, tanto aqui na Terra como em outros planos da criação, em outros planos astrais do infinito da vida inteligente, porque a vida não é só no planeta Terra. Então o anjo Gabriel comunica a Zacarias que a mulher de Zacarias vai ficar gestante e que essa criança que vai se formar no ventre dela tem uma grande missão na Terra. Ele até duvida, diz como? Já vivemos a boa parte da nossa vida e agora estamos chegando na nossa velhice, como é que a minha mulher vai ficar gestante? O anjo então lhe dá até um puxão de orelha, diz assim, para Deus todas as coisas é possíveis. Coloca o nome dessa criança de João, porque ela tem uma grande missão na terra. Está nela o espírito e a virtude do profeta Elias. Nós vamos encontrar essas anotações no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Passam-se 30 anos depois desse anunciado. Agora João Batista está na idade adulta e está anunciando que era chegado o reino dos céus e que após ele viria aquele que é muito maior do que ele. Veja bem, ele veio preparar o caminho do Senhor à terra. É o profeta Elias que estava ali preparando, estava em outra missão, em um novo corpo encarnado, porque é possível ao Espírito viver várias gerações aqui na Terra. Isso se chama encarnações, reencarnações numa linguagem moderna. Então ele está dizendo, após mim virá aquele que é muito maior do que eu, não sou digno nem de levar as suas sandálias, porque ele já existia antes de mim. Veja bem, nós sabemos que João Batista, pessoa humana, era mais velho que Jesus, mas aqui ele está falando da sua preexistência espiritual, que Jesus tinha uma preexistência espiritual muito maior que a dele. Lá num dado momento desse trabalho dele, ele cruza com Jesus, que Jesus está também pregando a boa nova do Evangelho, para a qual ele veio, as boas notícias do reino dos céus. O que é o reino dos céus? Essa mensagem que estava se descortinando à mente humana, para que a mente do homem alcançasse outras dimensões da vida do infinito celestial. A alma humana estava destinado à vida espiritual, não somente essa vida aqui no planeta Terra, mas a vida celestial. Então Jesus veio para isso, para trazer essa luz de Deus a todos os povos. É chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus dá um testemunho do trabalho de João Batista.
Este é de quem está escrito: eis que diante da minha face envio o mensageiro que preparará o teu caminho. Essa profecia foi Malaquias que profetizou. Ali em João Batista estava se cumprindo essa profecia. Por quê? Porque João Batista era a reencarnação do profeta Elias. E Jesus ainda reafirma: se quereis dar crédito, dá crédito em quê? Nas profecias. Deus não pode mentir. Se Deus anunciou que Elias vai voltar em uma nova geração e que ele viria como precursor da mensagem do Cristo de Deus, então isso aí tinha que se cumprir. Lá no Tabor, já depois de um ano mais ou menos, João Batista já tinha sido degolado no natalício de Herodes. Mas, como diz Jesus, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, porque a alma é indestrutível. A vossa alma, a alma de todos nós, o nosso espírito tem essência imortal. Só morre, portanto, o nosso corpo físico. Então, ali no Tabor, depois da morte que ele sofreu por degolação, ele se apresentou visivelmente naquela transfiguração de Jesus. Jesus estava treinando os apóstolos, Pedro, João e Tiago, para ter esse intercâmbio, essa interação com o mundo espiritual. E aí foi que os discípulos perguntaram para Jesus: por que dizem os escribas que Elias vem primeiro? Os escribas os sábios da época que sabiam escrever, eles eram responsáveis para redigir as escrituras sagradas. Mas Jesus, então, reafirma: Elias já veio, os homens não o reconheceram. Claro, ele veio em um novo corpo, em uma nova geração, porque é perfeitamente possível ao Espírito. O Espírito é como o vento, assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem. Portanto, o Espírito pode viver várias existências corporais nesse crescimento para a luz divina do reino celestial. Então, o apóstolo Mateus fez questão de deixar textualmente escrito lá em Mateus capítulo 17, versículo 13. Então, os apóstolos, os discípulos, entenderam que Jesus lhes falara de João Batista. Portanto, a reencarnação é uma lei da natureza. Hoje, na atualidade, chamamos de reencarnação, mas os povos antigos chamavam de renascimento, nascer de novo em outras gerações. Muita paz, muita luz para todos, para que possamos entender os ensinamentos em espírito e verdade.